A todos a paz do Senhor. O canal Teologia Cristã em Foco traz a pré-aula de número 4, Classes de Jovens. Lição para o dia 28 de julho de 2024. Uma firme decisão de não se contaminar. Texto principal, Daniel 1:8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pedia ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. O resumo da lição nos diz que a fidelidade a Deus implica em força de caráter e conduta íntegra para preservar os valores da vida cristã. Se você não é inscrito ainda no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações para receber nossos vídeos em primeira mão. Deixe a opção todas aí ativada para você receber nossos vídeos aí em primeira mão, tá certo? Professores, superintendentes de EBD, irmãos que frequentam a nossa escola bíblica dominical, um dos aspectos mais notáveis deste livro de Daniel é que a sua ênfase inicial não recai nas profecias, mas nas experiências e demonstração de força de caráter dos jovens hebreus. Entre eles, o jovem Daniel, porque ali estavam Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles foram vitoriosos em terra estranha, ou seja, durante o cativeiro babilônico. O texto bíblico está em Daniel 1:11-16, que diz assim: Então disse Daniel ao despenseiro a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Azarias, Misael e Azarias, ele disse assim: Experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores, eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Então, observe, jovem, que esta lição, nós vamos observar aí que Daniel fez um propósito. Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, com o manjar da mesa do rei. Daniel 1:8. E Deus honrou essa decisão do seu servo. Um dos segredos da vida vitoriosa deste jovem servo de Deus, Daniel, foi sua firmeza de caráter. Nós precisamos ser firmes, precisamos ser categóricos, nós precisamos ter esse compromisso com Deus e ser resolutos em nossas decisões. Desde o início, ele expressou a profunda convicção em Deus e força de vontade de resistir à contaminação de Babilônia. Então vamos ver aqui na primeira parte o banquete do rei, a oferta do manjar, uma decisão firme de Daniel e uma decisão pequena, mas poderosa. Durante o período de treinamento para o serviço da corte, esses jovens que foram levados cativos estariam submetidos a uma dieta diária especial, Daniel 1:5. Porém, ele assentou no seu coração não se contaminar. Esses jovens deveriam se alimentar da mesma refeição que era servida ao rei. Mas Deus honrou grandemente a Daniel porque ele foi firme, ele teve um caráter firme e Deus o honrou poderosamente. Uma decisão que valeu a pena. O texto bíblico ressalta que este jovem Daniel propôs em seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei. Veja que a mesa do rei era composta de iguarias finas, desejo de qualquer cidadão ali de Babilônia. Mas aqueles jovens hebreus, eles tiveram esse propósito de não se contaminar com as coisas do rei, que por certo eram consagradas à idolatria.
Daniel ele encabeçou essa lista de jovens fiéis ao Senhor. Foi uma decisão convicta e com firmeza. Dizer não ao rei não era muito fácil, mas Deus o honrou poderosamente. Foi a manifestação de uma firme fé sincera. A recusa em participar dos manjares foi um ato de bravura prudente. E Deus operou poderosamente na vida daqueles jovens. Uma decisão pequena, porém poderosa. Deus opera nas pequenas coisas. Faça o seu propósito com Deus. Seja fiel, Deus honrará a sua vida. A segunda parte fala do firme propósito de não se contaminar. Nós vamos aprofundar aqui um pouquinho mais. Esse aprofundamento nos levará a uma melhor compreensão dessa decisão. Apesar da ausência de detalhes no relato, há diversas razões para Daniel ter se recusado a comer da mesma refeição do rei. O sentido original da palavra contaminar indica algo impuro ou manchado. Eles queriam se manter puros. Os alimentos talvez fizessem parte ali de algo que iria manchar, contaminar a vida espiritual daqueles jovens. Eles já tinham observado isso muito bem. Então, Deus abençoou de forma especial e esse propósito ele foi levado até o fim e todos sabem a história, Deus honrou poderosamente. Olha, pelo fato de ser uma atitude de vida manifesto pela apatia religiosa e espiritual, o apateísmo pode parecer até mesmo naqueles que afirmam pertencer a alguma fé. Então, observe que a apatia dentro da igreja foi citada como desafio mais comum enfrentado pelos pastores hoje. Essa pesquisa foi realizada em 2021 e apontou que 75% dos pastores pesquisados listaram a apatia ou falta de compromisso das pessoas quando solicitadas a identificar aquela dinâmica de uma vida pautada na palavra de Deus. Então, observe que a indiferença, a apatia dentro da igreja, por parte daqueles que estão ali para servir ao Senhor, prejudica. Tenha firme propósito, seja resoluto, seja firme, seja convicto, né? Seja realmente um verdadeiro cristão que tem um caráter firme. O resultado da fidelidade de Deus nós vamos ver aqui na última parte da lição. A prova de Daniel, o Senhor garantiu a prova e rejeitando aí as tentações do mundo, já um tópico para nós observarmos nos dias de hoje. Embora fosse simpático para com os rapazes, o oficial tinha receio do desfecho, porque ele era servidor do rei, era oficial do rei. Ele temia perder a sua vida caso aqueles jovens se dessem mal, se mostrassem com uma aparência horrível. Então, ele experimentou, ouvindo a sugestão de Daniel, 10 dias. E vendo a aparência que era melhor, mais gordos e bem mais saudáveis, então realmente Deus honrou e fez saber àquele oficial que aqueles jovens tinham um propósito com o Deus Todo-Poderoso que realiza prodígios e milagres. O Senhor garante e aprova. Passando algum tempo, os jovens foram conduzidos diante de Nabucodonosor, lá no capítulo 1, versículos 18 a 20, e depois de lhe fazer perguntas para medir o conhecimento, descobriu que se tratavam dos jovens mais sábios do seu reino, que superaram a todos os outros. Não eram somente eruditos, mas também piedosos e tementes a Deus. Que coisa maravilhosa! Daniel, em especial, recebeu do Senhor o dom de interpretar todo tipo de visões e sonhos. Daniel 1,17. Isso foi causa de bênção tanto para Daniel como para o povo de Deus ali em Babilônia. Rejeitando as tentações do mundo, falando nos tempos que estamos vivendo. É importante nós lembrarmos que a rejeição dos manjares do mundo não se limita apenas a banquetes extravagantes que existem por aí afora, mas abrange todas as áreas da vida. Por quê? Porque nós somos cristãos separados, não podemos compactuar com coisas erradas, nem participar de mesa de idolatria, nem mesas de demônios.
Um coração incontaminável demonstra firmeza ao dizer não, não apenas à pornografia, à fornicação, à idolatria, mas também às obras da carne. Então, nós precisamos dizer não a todas essas coisas. A Bíblia diz que quem pratica tais coisas que são nocivas ao Espírito, nocivas a Deus, esses tais não pertencem a Deus. Então, se você é um cristão, então se afaste das coisas que contaminam e sirva ao Senhor, sirva ao seu Deus que é poderoso e Ele vai te livrar, te dar a vitória em tudo. Finalizando aqui, nós queremos dizer que é importante para todo cristão, principalmente os jovens, viverem uma vida separada dos manjares deste mundo para servirem a Deus em espírito e em verdade, consagrar sua vida, orar ao Senhor e assim esperar a volta de Jesus, porque a igreja está se preparando para a volta do Senhor Jesus. A todos nosso muito obrigado. Fique com esse tema maravilhoso para a próxima semana, onde vamos estudar essa lição maravilhosa, uma firme decisão de não se contaminar.